Nós vamos fazer uma cobertura da nossa escola bíblica dominical para a nossa TV Segue a Paz. E neste momento eu quero cumprimentar a todos os ouvintes da TV Segue a Paz. Estamos neste dia memorável, nesta manhã, com o objetivo de ministrarmos a nossa escola bíblica dominical, que acontece todos os domingos, período da manhã. Hoje, juntamente com a ceia, eu quero deixar para todos vocês o nosso abraço, o nosso carinho. Que Deus os abençoe durante todo este momento que estarão conosco, nos ouvindo neste momento de ensino, onde estaremos aplicando a palavra de Deus para todos que estão conectados, ligados com a nossa TV Segue a Paz. Um abraço a todos. Já estaremos ministrando. Desde já é um prazer tê-los conosco, é um prazer recebê-los. Visita a nossa igreja, compareça à nossa escola bíblica dominical, que acontece todos os domingos. E à noite nós temos um grande culto de louvor e adoração a Deus, que inicia às 19 horas. Às terças-feiras, doutrina. Quarta-feira, culto da vitória. Quinta-feira de manhã temos o círculo de oração, como também na sexta-noite o culto de milagres, onde está dirigindo o nosso evangelista Dilson e ministrando a palavra sempre a missionária Ruth Sacramento. Nos cultos de quarta-feira sempre temos alguns preletores, inclusive eu, sempre que posso, estou ministrando e também estou presente em todos os cultos. Portanto, neste momento, eu quero convidá-lo a estar conosco. E nós temos outros momentos na nossa igreja. Temos o programa Segue a Paz, que acontece todas as terças-feiras, através da Simon Chile FM 87.9, os eventos dos jovens, senhores e senhoras. Enfim, você é convidado a estar conosco. Desde já agradecemos a sua visita em nome de Jesus. Deus abençoe. E neste momento nós vamos orar pela nossa irmã Ana Paula. Ana Paula, ela está internada. A situação que ela vivenciou quando atiraram na filha dela foi muito forte. E ela se estressou muito. E o ser humano tem os seus limites. E essa semana ela veio para o culto da vitória e hoje já estava programado para a Carol vir para cá. Não iria cantar, mas participar da ceia, não sei se ela vem ou não. Mas a nossa cantora Ana Paula, ela está internada e eu quero pedir à igreja que ore por ela. Ore pela família. Eu quero também orientar aos irmãos da igreja: orem, busquem a Deus. A situação não está fácil, é séria. Se conecte com Deus para Deus nos poupar da situação que está vivendo o nosso Brasil, o nosso país. E eu quero neste momento pedir à igreja que interceda pela nossa cantora Ana Paula. Tomei conhecimento agora que ela estava na UTI. Ontem ou hoje saiu, está na enfermaria. E, enfim, agradeço a nossa irmã a doutora Vanessa, que tem tido um cuidado especial, nosso querido César, doutor César, que estão dando apoio à família em si, buscando diminuir a situação, tornando mais suave. A igreja, os irmãos que visitam, que estão orando, a nossa eterna gratidão. Vamos orar, portanto, pela nossa cantora Ana Paula. A igreja pode orar comigo? Deus eterno, nós te apresentamos a tua filha, a cantora Ana Paula. Apresentamos a família. Ó Deus, estenda as tuas mãos sobre eles. Abençoa a evangelista Benael, abençoa o nosso irmão doutor César, a doutora Vanessa, as filhas, enfim, toda a família. Guarda, livra de todo e qualquer mal. Sabemos que os dias são maus, sabemos que estamos enfrentando adversidades no nosso Brasil e te pedimos, Pai, que debele, aplaque esta violência, este quadro tenebroso que assola a nossa nação. Sabemos, ó Deus, que quando tudo foge da tua vontade, as consequências vêm, a desobediência,
o desmando, os governantes comprometidos com tantas coisas ruins e finda resvalando sobre a nossa nação, sobre o nosso povo. Eu te peço, Pai, a tua providência, eu te peço, Senhor, a tua misericórdia e a tua bondade sobre a nossa nação, como também sobre a família de Ana Paula, do evangelista Minael, sobre todos nós. Nos guarda, nos livra do mal, nos ajuda pela tua infinita graça, pelo teu infinito amor, pela tua infinita bondade. Sê com ela, Senhor, traz de volta para que ela possa novamente estar conosco, te adorando e te louvando e agradecendo pela vitória. É um momento de luta, de embate, mas eles estão em pé diante de ti. Isso é muito importante. E a tua igreja orando, visitando e dando o apoio necessário ao que for. Assim eu te peço um milagre sobre a vida da nossa cantora Ana Paula. Continua abençoando e sarando a nossa cantora Carol. Repreende todo o mal e toda seta. Nós queremos te agradecer por este dia, por esta oportunidade, pela saída dela da UTI, e pois já está em outro procedimento para logo, creio, receber sua alta e voltar à tua casa, ao seio da família. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Não importa as circunstâncias, é importante que entendamos que todos nós passamos por dificuldades. É fundamental que na hora que ela chegar, você se mantenha firme, constante. Não ceda, porque quando nós nos mostramos fracos na hora da adversidade, a nossa força é pequena. Então temos que ter determinação, saber que está sofrendo um momento difícil, um momento de dificuldade, sabendo que Deus é poderoso para nos dar a vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, é nossa vitória. E ninguém está isento de passar por dificuldades. Eu já passei muitas dificuldades aqui no estado da Bahia. Quando cheguei de Brasília, não foram poucas, mas Deus nos abençoou e nos deu este grande presente que é a vitória. Hoje queremos abordar sobre pecado, uma realidade. Portanto, os ouvintes da TV Segue a Paz estarão conhecendo sobre este assunto que muitos desconhecem e às vezes tratam com desdém a força, a lei e a gravidade e destruição do pecado que tão de perto nos rodeia. O texto áureo nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Esta passagem bíblica, mesmo citada por Paulo, ela não deixa de ser uma realidade presente nos nossos dias. Está claro, todos pecaram e destituídos estão. Não diz a palavra estavam, estarão, é presente. E é importante que ninguém desconheça isso, que todo ser humano pecou. Nenhum homem, em função do pecado e da separação de Deus, foi capaz de promover a salvação. Somente Jesus Cristo. Toda a igreja comigo. Nenhum homem, em função do pecado e da separação de Deus, foi capaz de promover a salvação. Toda a igreja comigo. Só Jesus, que nunca pecou e nunca se separou de Deus. Olha o segredo: nunca pecou e nunca se separou. Daí a nossa vitória, porque o homem em si pecou, separou, e isso é grave. Daí a observação de Paulo,
Todos pecaram. A verdade aplicada nos diz a realidade do pecado na vida do homem é a providência, e a providência de Deus devem sempre estar presentes em nossa mente. A realidade do pecado e a providência de Deus. Ou seja, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens o quê? Um advogado. Ora, quem não peca? Quem está livre? Quem não está sujeito? O que é importante é que entendamos que se pecarmos, temos o advogado. Ora, a gente não pode ficar abrindo janelas para que o pecado domine. Não. Somos novas criaturas em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ora, se tudo é novo, para que voltar ao pecado? Se tudo é novo, para que voltar ao vômito, como diz a palavra, como o cão que volta ao vômito? Sabe aquele cão que vomita e volta a comer o próprio vômito? Ou, no mínimo, cheirar o próprio vômito? Assim é a pessoa que Deus liberta, que Deus transforma, e ela outra vez tem prazer no pecado e outra vez quer provar desse mau vômito, desse mau estar. E nós precisamos valorizar a providência de Deus. Quero até dizer algo aqui importante, que tem pessoas que se desviam, pecam, porque todos nós pecamos, por pensamentos, obras e palavras, e elas não procuram deixar, confessar, porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. O segredo está aí, confessar e deixar, e assim sendo você vai alcançar a misericórdia de Deus. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, mostrar alguns problemas causados pela essência do pecado ou pela presença dele na vida humana, apontar as principais consequências do pecado e apresentar a necessidade de um libertador, de arrepender-se e de congregar. Eu tenho falado aqui, tenho batido nesta tecla de que você que é cristão, congregue, esteja presente na igreja, leia a palavra, medite na palavra, adore a Deus na beleza da sua santidade, apresente a Ele o seu verdadeiro culto. O que faz o homem pecar? A separação de Deus. Tem muitas pessoas que acham que já estão capazes. Não, eu sou capaz, eu não preciso mais de ir à igreja, eu só preciso comparecer de mês em mês, de 2 em 2 meses, quando eu achar por bem, não ler mais a palavra, não cultua a Deus e finda caindo na fragilidade espiritual e, consequentemente, abrindo espaços para que o inimigo das nossas almas se aproveite da situação e passe outra vez a fazer morada ou dominar a vida do indivíduo, do irmão, do cristão. É necessário que tenhamos cuidado com o nosso dia a dia, com a nossa assistência à casa de Deus. A palavra orienta que os santos devem congregar. Quantos aqui são santificados pela palavra de Deus em Cristo Jesus? Levante a mão. Você é? Então digam todos comigo: eu, como santo, santificado em Cristo, preciso congregar. É bíblico. Não congrega, abre espaço, abre abertura e você dá legalidade. Essa lição é tão profunda que só em falar neste assunto, congregar, eu poderia dimensionar muita coisa na frente. O arrependimento, tem pessoas que têm dificuldade de se arrepender, elas são resistentes. A Bíblia fala sobre a mente cauterizada. Pessoa com a mente cauterizada,
A pessoa orgulhosa, prepotente, que se acha, ela tem dificuldade de se arrepender, de pedir perdão, de perdoar. E isso não faz bem. O perdão é necessário. O arrependimento é necessário. Como diz a nossa oração sacerdotal: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ora, se eu não perdoo, se eu não libero, tem que liberar. Já me causaram muitos prejuízos na minha administração, na minha família, nos projetos que Deus tem me dado para executar. Eu já passei ano a fio tentando resolver situações para que a igreja pudesse continuar, pudesse estar bem, e o cão levantando um bocado de cabra ruim da peste para prejudicar a minha vida, a vida ministerial e a igreja. E se eu não perdoar? E se eu não falar com eles? Como ficaria a minha salvação? Ora, eu já disse aqui que como pastor eu sou obrigado a ser incisivo, a manter a ordem, a manter a integridade da igreja. Mas se eu não fosse pastor, se eu fosse apenas um membro, eu não estaria obrigado a tomar decisões como pastor e como presidente de uma igreja. Não, eu estaria mais livre. Mas pense uma situação que vai complicar a vida da igreja e eu tenho que tomar uma posição, às vezes até contra a minha vontade, mas tenho que tomar. Não é assim, irmãzinha? Então fica difícil. Agora, perdoar é necessário. E como diz o texto, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a si mesmo, ou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. A palavra que diz em Romanos 1:28, que o ser humano, missionário Sueli, quando não quer nada com Deus, aí Deus diz: deixa, vai, pode ir. Alguém já sentiu isso? Que chega aquela hora que parece que Deus nos deixa, vá, toma a decisão, faça como você quer, siga aí o seu caminho. Não vai dar certo, não dá certo. Chega a hora que Deus larga mesmo, não deixa. Ele está procurando nos ajudar, procurando nos conduzir, nos orientar, e a gente só quer fazer a nossa vontade, se achando soberano, se achando, quem sabe até um semideus. Não, eu tenho dinheiro, eu sou muito conhecido, eu sou importante na cidade, vá para ver o que dá. Eu estou totalmente ligado naquela palavra: sem mim nada podeis fazer. É uma recomendação de Deus para nós. Pastor Robério, se eu acho que sou autossuficiente e trato Deus com desdém, o que seria do meu futuro? Então, Romanos 8:21 e 28, o apóstolo Paulo diz que Deus entregou ao sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm. E no 29 diz: estando cheios de toda a iniquidade. Olhem isto: iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldades, cheio de invejas ou inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Eu vou citar aqui uma por uma e vocês vão dizer comigo. Eu cito e vocês me ajudam da aula. Vocês vão dizer assim: atitude de ímpio,
Quando eu falar, você diga atitude de ímpio. Por exemplo, iniquidade, prostituição, malícia, avareza. Falem, vocês não podem falar? Falem todos em nome de Jesus, vamos lá. Cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, tem gente que não falou. Atitude de... Será que no meio da igreja tem alguém que usa desses subterfúgios? Toda igreja pergunta, Pastor Enoque, aqui tem. Tinha gente torcendo para eu dizer que não tem, mas tem. Tem ou não tem? Mas será que não tem alguém aqui que gosta de ser da malícia, da avareza, da maldade, cheio de inveja, homicídio, de contenda, de enganar? Ora, mentir, fustigar a vida do outro, perturbar o irmão, perturbar A ou B ou C? Tem. Eu não sou hipócrita. Eu não sou hipócrita dizer que não tem. Agora, quando você, eu, não usamos desse expediente, faz com que tenhamos uma vida mais ligada a Deus, mais livre de pecar, livre de maldição, livre de situações adversas. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo, vamos lá, vocês vão continuar me ajudando, murmuradores. Ainda tem gente que não quer falar. Detratores, aborrecedores de Deus. Não tem ninguém que aborrece o pastor. Não, somente aborrecedores de... Quando você prejudica a igreja, a noiva de Cristo, você está aborrecendo a Deus. Quando você procura fustigar a vida do pastor, você aborrece a Deus. É lógico. O pastor, no lugar de estar ligado à igreja, à obra, às atividades, aos estudos, à administração, ele está resolvendo situações. Eu estou falando daqueles que aborrecem, não é daqueles que precisam de nós, não é daqueles que nos procuram para conselhos, para ajuda. Não, você não está aborrecendo, você está procurando o seu pastor. Mas tem gente que cria situação que não precisa na igreja e finda trazendo trabalhos. Aborrecer a Deus, Paulo foi muito profundo. Já pensou? Até Deus se aborrece. Vamos lá, vamos continuar nossa aula. Injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Essa aqui eu acho que não tem ninguém. Desobedientes, que lição maravilhosa, né? Atitudes de... E alguns são desobedientes a pais, a pastores, a Deus, a liderança, e quer ser abençoado, e quer gozar das benesses. É por isso que Deus deixou o Monte Ebal, o Monte Gerizim, para as bênçãos e as maldições. A escolha é nossa. A gente é quem sabe qual monte vai ficar. Enfim, uma lição como esta dá um estudo de uma semana. Eu gostaria tanto que o superintendente não está aqui, que ele está viajando, o pastor Carlos, segundo informações. Mas o pastor Carlos, ele tem trabalhado aqui com dignidade, com precisão, junto com o corpo docente da nossa igreja, para trazer o melhor. Vamos continuar. O homem foi criado para relacionar-se com Deus. Ele não foi criado para ficar aparteado de Deus. Os animais não são iguais aos homens. A carne dos animais é diferente da carne dos homens.
A carne dos peixes também são diferentes. Elas não são iguais, elas não são iguais à nossa carne. Não. A carne do ser humano, não. É diferente. Então o homem tem uma essência diferente dos animais. Porém, com Deus, trazendo condenação eterna. Isso é que é grave, a condenação eterna. Não é aquele meio de você, eu ou alguém, ficar lá 10 anos e aparecer um advogado e entrar com um processo de habeas corpus, não é assim? Não é assim? Para tirar o camarada daquele momento. Não. Condenação eterna, separação eterna. É grave, toda a igreja fala comigo, é grave morrer sem Deus. Fala, queridos, morrer sem Deus, sem paz e sem salvação. Agora diga para você mesmo, eu vou dizer para mim, Enoque, é grave morrer sem Deus, sem paz e sem salvação. Condenação eterna. Meu presídio Luciano, não é brincadeira, isso é muito sério. Deus não quer que ninguém seja condenado. Deus não quer que ninguém passe pela segunda morte. Para isto, Barreto, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, Janda, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Então nós vemos que isso é importante. Comunhão com Deus é fundamental. Separação de Deus é grave. Isso é muito grave. Apenas Jesus é quem pode livrar o homem desse mal. Agora vocês me perguntam, por que só Jesus? Porque somente Ele veio de lá. Eu gostaria que vocês fizessem uma analogia comigo agora. Quem trouxe o pecado ao homem veio de onde? De onde? Dos céus. Toda a igreja fala comigo, nós somos da terra. Satanás veio do céu. Jesus Cristo veio do céu. Aí vocês observem que nós temos o homem que é da terra, Satanás que veio do céu, caiu como uma estrela e trouxe graves consequências. Deus, na sua presciência, na sua sabedoria, trouxe alguém do seu trono de glória, do céu, para debelar a ação maléfica de Satanás. Porque Satanás, ele não é uma pessoa comum. Ele não é oriundo, criado aqui. Aí onde está a diferença de Deus enviar o seu Filho Jesus Cristo para combater. Vocês sabem que o arcanjo Miguel é um anjo vindo de Deus a defender a nação de Israel. Quem defende a nação de Israel? O arcanjo Miguel é um guerreiro. Deus levantou um presidente dos Estados Unidos, o rei da Inglaterra, o presidente da França, o primeiro-ministro. Não, ele levantou quem? Um arcanjo. Ora, analisem comigo, querida diaconisa Ednalva, pensem comigo. Ora, se Deus levanta alguém que veio do céu, como Jesus Cristo, para debelar a força de Satanás, logo, esse inimigo tem os seus adébitos, tem os seus anjos que, caídos, também fustigam o ser humano. Agora pensem, por isso que Deus levantou também o anjo do Senhor, acampa em redor de todos aqueles que o temem e os livra. Digam todos, eu sou livrado do fracasso, da derrota, do pecado, 24 horas, por o anjo do Senhor que acampa em meu redor. Vocês percebem que tem que vir do céu mesmo? Que não há homem terreno, não há profeta, não há sacerdote,
não há Senhor, não há presidente, só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele sim é o mediador, ele sim é o nosso Salvador. Daí entendermos sobre a força do pecado, sobre a lei do pecado, e há uma pergunta: quem me livrará da lei do pecado e da morte? Não é assim? Quem? Somente Ele, somente Deus, somente Jesus Cristo. O pecado é mais do que um problema. Ao afastar-se de Deus, o homem contrai sobre si mais do que um problema para resolver, pois esse mal se tornou insolúvel do ponto de vista humano, ou seja, não há solução humana. Não tem dinheiro que compre a salvação, não tem pessoa importante que te dê a salvação, não tem oração após a morte. Quando a gente faz aqui uma cerimônia fúnebre, a gente presta a última homenagem àquele que passou para a eternidade, ora pelos familiares, e o que ele podia fazer por si só em vida fez, porque depois da morte segue-se ao juízo. Toda a igreja comigo: não há salvação após a morte. A salvação é com vida. Viu, Paulinho? Salvação é com vida. Você precisa administrar. E eu quero até dizer para vocês que estão aqui: agradeço a Deus por vocês terem conhecimento da palavra, da Bíblia. Agradeço a Deus por você ter sido evangelizado. Agradeço a Deus pela oportunidade que você tem de ter em Cristo o direito de vida eterna. Agradeçam a Deus porque o seu nome está escrito no livro da vida. Agradeço a Deus porque você está congregando e servindo ao Senhor. Agradeçam, aplaudam a Ele. Ele merece todo louvor, toda adoração, toda gratidão. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a nossa eterna gratidão. Ele merece. Por que eu estou falando para você aplaudir ao Senhor? Porque Ele merece. A Bíblia diz isso. Aplaudam a Ele. Adore a Ele na beleza da sua santidade. Preste a Ele o verdadeiro louvor, o culto a Deus. Vamos continuar a nossa lição. Falha. O pecado é mais do que um problema. Aqui diz o tópico 1.1: falha para com o propósito divino. Deus é um ser com propósitos para a sua criação, e de maneira resumida podemos afirmar que o homem foi criado para o louvor de sua glória. A falha veio do homem, a falha veio de Satanás. Porém, o pecado na vida do homem desviou-lhe dos propósitos divinos, deixando-o totalmente aquém do projeto original. Toda igreja comigo: qual era o projeto original? Que o homem não pecasse, que o homem vivesse em paz. Muitas enfermidades hoje em função do pecado. A gente ficou vulnerável. Eu fico analisando, olhe para mim. Já pensou Enoque Protásio, aqui com 800 anos, ministrando para vocês? Era bom ou não era? Não, sem problema de coração, sem problema de articulação, sem qualquer, sem asmas, sem cansaço, forte, sustentado por Deus. Aí veio a desgraça do pecado, entrou na vida do homem e gradativamente, meu presbítero, foi minando a nossa resistência. O que nos faz sofrer, padecer, é a força do pecado. E essa força, diaconisa Edinalva Prazeres, é fatal para aqueles que não abraçam a Deus, Gutenei.
de verdade, que amam a Deus de verdade. Pastor Edgar, eu gostaria de estar aqui hoje com 800 anos, com corpo de jovem. Olhe para mim, olhe para mim. É por isso, missionária Ruth, que quando Deus fizer novos céus, nova terra, nós, aqueles que amarem a Ele sobre todas as coisas, estaremos em corpo glorioso. Quem habitar aqui na terra, um ancião, 100 anos, não será um ancião, será uma criança. A vida será prolongada. Pastora Adelvina Rocha, com 93, estaria, quem sabe, se fosse o caso naquele tempo, estaria com 400, com 800, como criança. Eu pergunto para a igreja, vale a pena você ser um servo de Deus? Vale a pena amar a Deus sobre todas as coisas? Vale a pena abdicar da lei do pecado e da morte? Vale. Agora, nós falhamos. O homem está errado para com Deus. O grande obstáculo é como encontrar o caminho de retorno a Deus. Quando alguém apresenta, rejeitam. Vocês são felizes porque aceitaram. Pois o pecado passou a afetar o homem na sua inteligência. Fale comigo, a igreja, toda a igreja. O pecado afetou o homem na sua inteligência. Eu falei hoje em casa com a pastora Isaura, de manhã, as pessoas que são inteligentes e que o inimigo usa essa inteligência dela, ou ela permite que o inimigo use para o mal. Tem pessoas assim que Deus dá uma inteligência boa, um potencial bom, e no lugar dela fazer o bem, ela procura fazer o mal. No lugar de estar ocupada com as coisas boas, está ocupada com as coisas ruins. A insensatez do homem tem promovido sofrimentos, doenças, maldições e morte são consequências da entrada do pecado no mundo. O homem sem Deus é literalmente um morto um homem sem Deus é literalmente um morto que caminha entre os vivos. É aquela pessoa que está no meio, mas caminhando morta. Estou falando de morte espiritual. Não tem coisa mais grave do que a pessoa ser morta espiritual. Qual a sensibilidade que alguém morto espiritual tem em relação a Deus? Nenhuma. Agora, recente, um cientista, ele comprovou que Deus existe, comprovou que a cura existe, comprovou que o milagre divino existe. Ora, é difícil um cientista pesquisar 20 anos, 30 anos, para confirmar isto, porque os cientistas, com todo respeito, muitos deles, melhor assim, eles não têm aderência a Deus. Eles se acham tanto que findam tratando com desdém a linha divina, a história sagrada. E isso é muito sério. A insensatez do homem foi criado para viver segundo a vontade e as leis morais de Deus: santidade, fidelidade, amor, comunhão, fé, temperança, leis morais. As leis são diferentes dos atributos. Atributos divinos são eternidade, onisciência, onipotência, onipresença. A gente não pode ser onipresente, onipotente, onisciente. Mas quando se trata de leis morais, eu posso ser santo, ser de santo, porque eu sou santo, diz a palavra, diz Deus, diz Cristo, diz todo aquele que é santo, perfeito, igual ao vosso Pai Celestial, fiel, verdadeiro,
não mentir, não matar, não roubar, não dizer falso testemunho. Enfim, tem tantas coisas que você pode fazer que é um atributo moral e às vezes não faz, que nós podemos fazer melhor. O pecado, pois, consiste numa insensatez, visto que alterou a forma de pensar, de sentir e de agir do homem. Vamos lá, toda a igreja. O pecado alterou a forma de pensar, de sentir e de agir. O próprio apóstolo Paulo diz: o que eu quero fazer, isso não faço. Ora, Saimara, já pensou a tua alma querer fazer o bem? Me permita falar isto, eu sei que você... E de repente, o pecado, o corpo, fazer diferente? Eu não queria mais bater. Por exemplo, alguém fala: eu não queria mais bater. Eu tentei me controlar, mas fiz. Ora, o que aconteceu? Perdeu o controle espiritual e deixou que o natural fizesse acontecer. O ser humano é assim, doutora Edmundo. É dessa forma que funciona a nossa mente. E Paulo disse: aquilo que eu não quero, faço. Toda a igreja comigo. Diz Deus na sua palavra. Quem encontrar essa referência pode me ajudar depois, porque minha cabeça sabe alguma coisa, mas não sei tudo. Miserável homem que sou, quem me livrará da morte, ou do poder da morte? Quem? Eu pergunto para a igreja: quem é capaz de te livrar do poder da morte, do poder do inferno, do poder da segunda morte? Quem? A igreja pode bradar: quem? Jesus. Somente Ele pode. A pergunta tem sua importância: quem me livrará? De repente o pastor Edgar sabe o pastor Davi, me ajuda aí, mas tem a passagem em Romanos 7:24. Pode procurar aí, eu vou deixar você procurar na sua Bíblia. Quem está com a Bíblia aí, abre a sua Bíblia. Romanos 7:24. Quem vai te livrar do poder dessa morte, desse pecado, desse inimigo ferrenho que tenta te matar, roubar e destruir? Te matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos livrar do pecado, da morte e do inferno. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. A igreja pode dizer amém? Amém. 7:24. Toda a igreja, por favor, leia. Vamos lá, 1, 2. Quem? Olha como se colocou: miserável homem que sou, quem me livrará? Vamos à frente, já vou terminar. O pecado é, portanto, uma insensatez, uma tolice, uma loucura. Toda a raça humana herdou de Adão a natureza pecaminosa. Essa natureza domina o ser de uma forma tirana. Mesmo sabendo que o que é correto, o homem é impulsionado por essa natureza a fazer o que é incorreto. Somos, por natureza, escravos do pecado, quem permite que seja. E isto está visível em todos os erros, todas as eras e em todos os lugares por onde vamos. O pecado está presente. Nós temos o tópico 3.1.3 que fala da dívida para com Deus. Nós devemos. Não raro ouvimos que o pecado é algo que desagrada a Deus. E desagradá-lo significa estar fora tanto dos seus projetos quanto das suas bênçãos. O pecado é uma dívida, uma ofensa. Por isso, é mais que um desagrado. É uma ofensa direta ao padrão moral e santo de Deus. Os nossos relacionamentos
comuns são baseados em créditos e débitos. Logo, quando ofendemos alguém, contraímos uma dívida para com aquela pessoa e com quem a criou, que é Deus. Toda igreja diga assim: quando eu, em nome de Jesus, todos falem: quando eu atinjo alguém, ofendo alguém, eu passo a ser devedor dela e devedor a Deus. Deve a ela e deve a Deus. É só você ofender, é só você fustigar, é só você perturbar. Como estamos numa escola bíblica dominical, a igreja pode me ajudar e diga que é importante: a ninguém devais. Eu acho que eu estou falando alto, por isso vocês não estão falando. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. O amor tudo pode, tudo crê, tudo suporta. O amor não trata com leviandade. O amor, dever, sempre é bom. Agora, fazer mal, procurar prejudicar. Eu sou um ferrenho defensor da igreja. Eu sou um ferrenho defensor do ministério que Deus me deu. Eu sou um ferrenho defensor da diretoria da nossa igreja. Eu sou um ferrenho defensor do ministério da nossa igreja. Eu sou ferrenho nessas coisas. Eu sou duro na queda, eu estou falando a verdade. Eu não abro mão. Eu sou um ferrenho defensor da minha família. Não quero conversa. Não bata de frente. Eu vou entrar na frente, eu vou defender. Porque aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus coloca para nós convivermos juntos, tem um grande valor, tem uma grande importância. Você que nunca falou comigo, você que talvez nunca apertou a minha mão, mas você está aqui, você está na igreja, você é membro da igreja, congregado, você é recém-chegado aqui, eu quero falar, você é muito importante para mim. Você pode pensar que não, mas você é muito importante para mim, é muito importante para Deus, e eu vou te defender com toda a força que Deus me der, porque você tem valor. Diga para o irmão que está ao seu lado: eu vou te defender, porque você tem valor. Aleluia. Você tem valor. Por que você vai se levantar contra alguém que Deus levantou, que Deus criou, que Deus nos uniu? Não é assim, irmã Graça? Minha irmã Graça do Milagre. Defender. É por isso que o pastor Enoque às vezes é tido como incisivo. Eu sou incisivo. Como é que eu vou, pastor Roberto, te maltratar e não te valorizar e não te defender se o pastor é um amigo meu, está no ministério, faz parte da diretoria? Eu vou defendê-lo. E não vou permitir que ninguém de fora venha querer fustigar a nossa igreja, fustigar o grupo. Não. Sabe por quê? Olhe para mim. Se eu posso fazer o pecado e não faço, ou melhor, fazer o bem, desculpem. Se eu posso fazer o bem e não faço, peco. Eu cometo pecado. Emerson, a gente peca por deixar de fazer o bem. André, Patrícia, peca por não fazer o bem. Pode fazer e não faz. Ei, pastora Adelvina? Alguém aqui para representar o pecado? Alguém só para representar? Me ajude. Pastor Davi. Alguém, agora vem mais. Quer ver uma coisa? Alguém para representar o anjo do Senhor? Quem vem? Aleluia. Só representar. Ó, pastor Davi, fica aqui, vem para cá, você. Agora, olha o tamanho do homem, viu? Se segura. Eu, servo de Deus, você servo de Deus. Viu, Fernanda? Eu vou
falar pecado para não dizer que é o inimigo, certo? Eu estou sendo protegido 24 horas pelo anjo do Senhor. Então, você vai me defender, certo? Você vai me defender e ele, olha, você já me deixou de lado. Viu aí? Está vendo? O anjo do Senhor. E a parada, obrigado, pronto. Vocês estão observando que a parada é dura, é ou não é? É dura. É lógico que o pastor Davi quisesse, pastor Armando, avançar sobre ele, avançaria. Então, missionária Marta, o anjo do Senhor está em volta de nós. E o inimigo está aonde? Em derredor. Procurando. Ah, se eu tivesse um papelzinho aqui da minha Bíblia agora, eu tenho. Procurando a quem possa tragar. Crente, salvo, membro da igreja, em comunhão com a igreja, às vezes integrante do ministério, um abnegado servo de Deus, vem para a igreja sempre, congrega sempre, está em plena comunhão com Deus, com a igreja, com os irmãos. Aí o inimigo está o quê? Procurando a quem possa tragar. Não importa se é o nosso irmão César, que é um grandão. Não importa se é o irmão menor da igreja. Ele não está, viu, meu Eduardo, você que é grandão, ele não está olhando o teu tamanho, o tamanho nosso, a autoridade nossa está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não está vendo se você tem dinheiro, se você é doutor, se você é deputado, se você é prefeito, se você é governador. Ele não respeita isto. Ele respeita o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele respeita a autoridade de Deus. E se você não tiver autoridade, se você não estiver guardado, ele destrói, ele rasga, ele te torna um nada, ele te joga no pó, ele te joga no bagaço, ele te torna alguém impróprio. Mas somente aqueles que são de Deus, aqueles que têm o Espírito de Deus, são capazes de descer e resgatar outra vez, e te levantar e te transformar outra vez em Cristo Jesus, em nova criatura, porque as coisas velhas, elas precisam passar e tudo tem que se fazer novo. Estava caída, estava prostrada, estava arruinada, o pecado dominou, o pecado fez fracassar, o diabo se apoderou. Mas a gente vai lá, pastor Armando, e resgata. Você vai lá e traz para a igreja, você vai lá e dá uma mão amiga, você vai lá e ajuda, você faz com que aquela pessoa que estava destinada à morte escape do inferno. Dê a mão para o seu irmão. Vá lá, diga: eu preciso te dar a mão amiga e te ajudar. Aleluia. Enquanto o diabo destrói, nós somos constituídos para resgatar, para trazer de volta. Aleluia. Sobalagá, Suriabalahaias. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Já vou concluir. Aleluia. Sabe o que Deus toca no meu coração agora a falar? Tem gente, isso é real, que tem um ministério de mentira, que tem uma adoração de mentira, que serve a Deus de mentira, com medo do inferno, não serve a Deus por amor. Tem gente que trabalha para Deus de mentira, não é com prazer, é reclamando, murmurando. Eu vou falar o que Deus está colocando no meu coração. Eu vou falar. Tem gente que oferta sacrifício a Deus de mentira, toma ceia de mentira, é dizimista de mentira. Não é um dizimista verdadeiro, não é um ofertante verdadeiro, não é um crente transparente. E Deus não se deixa enganar. Eu vou falar o que Deus está colocando no meu coração a dizer. De mentira. Ananias e Safira morreram porque mentiram a Deus, não foi aos homens. O pecado. Vocês não podem louvar a Deus louvor de mentira. Vocês não podem misturar o louvor que vocês apresentam a Deus com louvores humanos, coisas do mundo. Vocês não podem tocar aqui e tocar para o demônio, tocar para o mundo. Vocês são servos de Deus, são filhos de Deus, são separados por Deus para apresentar a Ele um verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Aleluia. Aleluia. Pastores de mentira, que Deus não chamou, que Deus não separou, que Deus não deu ministério e quer ser pastor e quer estar na frente da igreja e quer que você respeite a Ele. Não respeitem os homens de Deus. Deus não negocia princípios. Deus é Deus, Ele é Senhor. As consequências do pecado. O pecado é nocivo. O pecado traz dores e consequências destrutivas para toda a humanidade. É como um vírus letal que contagia internamente e se expande por todas as pessoas, dentre as quais as mais diversas consequências. Destacamos aqui 3. A perda da comunhão, o vazio existencial e depois a morte. A necessidade de um libertador é grande na vida de todo ser humano. A necessidade de arrependimento, libertador e alguém que se arrependa. É necessário que você se arrependa dos pecados. Eu quero concluir dizendo para você nesta manhã
Leve a sério o que Deus fez por você e por sua vida. Trate Deus a sério. As coisas dele sejam tratadas a sério. Quando eu falo tudo aquilo que ele te confiou, administre a sua vida eterna com ele, a sua salvação. Não brinque com a sua salvação. O pecado bate à porta. O pecado, ele é alimentado todo dia. Olha para mim. Você pode não se alimentar da palavra. Você pode não se alimentar da adoração e do louvor a Deus. Mas o pecado, ele é alimentado todo dia. Ele é sustentado todo dia. Ele é patrocinado todo dia. O pecado é forte. Diaconisa Cacilda, o pecado é forte. Muito forte. Mas Deus é maior. Ju, Deus quer que sejamos santos. Eu vou encerrar aqui, são 11 horas. Eu estou satisfeito com o que Deus fez aqui nesta manhã. Eu estou satisfeito com o que Deus falou. Que não sejamos crentes de mentira, pastores de mentira, ofertantes de mentira, dizimistas de mentira. Tire a boa parte das nossas vidas, que o pecado não tira a essência. Não tira. Eu quero convidar aqui, coloquei no meu coração fazer isto hoje, em casa, ainda quando de madrugada orava, eu orei pela igreja, orei por vocês. E eu disse que o senhor estava viajando. Porque o pastor Roberto achou que estava, eu passei para a igreja. Mas desde que eu estou de madrugada orando, eu quero agradecer ao Senhor. O senhor pode vir aqui? Como superintendente, senhor, da nossa escola bíblica dominical, o senhor tem amado esse trabalho. O senhor tem se dedicado. O senhor tem feito com amor e com carinho. E eu quero parabenizar o senhor. E já falei aqui hoje, e a todo o corpo docente, pelo trabalho que o senhor faz em prol da escola bíblica dominical. Crente que não é ensinado, doutrinado, crente fraco. Mas Deus levantou aqui na nossa igreja o pastor Carlos como superintendente da igreja 7. Não deixe de comparecer à escola bíblica dominical. Ele está aqui todos os domingos com a sua equipe para ensinar e para tratar desses assuntos. Hoje vocês foram alimentados. Eu já fui superintendente de escola dominical. A pastora Isaura já foi. Hoje é o senhor. Eu fui lá em Brasília. Paulo plantou, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Então nós estamos aqui para fazer as duas primeiras partes. Plantar e regar. E Deus vai dar sempre o crescimento. Portanto, pastor Carlos, esse trabalho é lindo. Esse trabalho tem uma grande importância. E eu louvo a Deus pela vida do senhor e da sua família. Vocês podem aplaudir a Deus pela vida do pastor Carlos. Muito obrigado. Quando eu falo o pastor Carlos, eu falo o pastor Roberto, eu falo o evangelista Sérgio Ferreira, todos. Quem é? Os que se envolvem com o ensino na igreja, na EBD, se colocam em pé. Todos aqui, os pastores aqui, das congregações, fiquem em pé. Todos os dirigentes que estão lá trabalhando, pode ficar em pé. Pode ficar em pé. Quem trabalha com a escola bíblica dominical? Pastor Armando, aí, pastor Davi, que vem sempre, pastor Isauro, né? Enfim. Essas pessoas e aquelas que já fizeram e as que vão fazer são importantíssimas, porque elas trazem a realidade da palavra
de Deus. Amém? Que Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical. Obrigado, queridos. Que Deus abençoe a todos os ouvintes da TV Seguir a Paz. Gostaria que pudesse discorrer toda a lição, mas encerro aqui, porque agora vamos para a nossa ceia. E à tarde nós temos reunião no ministério. Quero agradecer ao nosso evangelista Sérgio Ferreira, que está dando cobertura, e a todos vocês. A igreja se coloca em pé. Vamos orar. Quero convidar agora o superintendente da Escola Bíblica Dominical para fazer a oração, o pastor Carlos Reinaldo, nosso querido doutor Carlos, para que possamos, amados, amar esse trabalho. É um trabalho importante. Quando eu estava em Brasília, eu fui superintendente por muitos anos lá. E eu estou na Escola Bíblica Dominical desde a idade de 12 anos. E me envolvi com o ensino com a idade de 13 anos. Ensinei já muito, pastor. Tenho muitas revistas guardadas, só não tenho mais do que a pastora Deralvina, que ela guarda todas. Eu também guardo. O senhor guarda? Eu guardo todas as revistas. É uma preciosidade. Estão todas guardadas. Eu não jogo fora, porque nelas estão conteúdos doutrinários, ensinos importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa regra de fé. Portanto, pastor Carlos, o senhor pode... Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, ao Senhor seja sempre o louvor, seja sempre a glória. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta manhã ministrada pelo teu servo, o nosso pastor, o nosso pai, o nosso orientador, o nosso conselheiro no Senhor, que nos traz, ó Deus, esses ensinos, ó Pai, sim, pautados na tua palavra, no momento, ó Deus, em que nós, igreja do Senhor, estamos vivendo os últimos tempos, ó Deus, na face da terra, onde o combate, ó Deus, contra o Senhor, contra os princípios da tua palavra, são contínuos, são odioternos, ó Deus querido e amado, a todo momento, e precisamos, ó Deus, estar apercebido, porquanto o inimigo das nossas almas não dorme, não dormita, e ele está usando de todos os meios e de todas as maneiras para solapar a fé cristã, para trazer a dúvida, para trazer o desvio, ó Pai, do Senhor. E quando Jesus vier, ó Pai, porventura alguém se achar despercebido, alguém se achar dormindo, ó Deus, mas que, ó Pai, esta palavra desta manhã venha, ó Deus, mexer com a nossa alma, venha mexer com o nosso espírito, venha mexer com a nossa mente, que venhamos, ó Deus, despertar do sono, porquanto o tempo é agora, é já, e Jesus